Legal. Então, vamos lá, né? Bom, eu sou o Wanderson Canales, né? Sou natural de Oswaldo Cruz, São Paulo, né? Para quem não conhece, é na região oeste do estado de São Paulo. Sou engenheiro ambiental de formação, sou especialista em geoprocessamento, né? Entrei na companhia em 2008, né? Tive uma oportunidade de ingressar como desenhista topográfico numa unidade nossa situada em Valparaíso, né, região oeste do estado de São Paulo. Né. Em 2009 já tive uma oportunidade de ingressar no departamento corporativo de geotecnologias da Raizen, né, e lá eu fiquei até 2017, né, quando eu assumi a posição de coordenador de geoprocessamento, né, para a gente constituir a central de cartografia da Raizen. Né. Para quem não sabe, né, brevemente, né, a Raizen ela foi constituída em 2011, né, é uma joint venture entre a Shell e a Cosan, né, então a Raizen hoje ela possui uma rede de mais de 7.500 postos, né, instalados entre Brasil, Argentina e Paraguai, né. Recentemente, no segmento de bioenergia, né, foi feita a incorporação com os ativos da Biosev, né, incorporando mais 9 unidades, né, e hoje a gente tem uma capacidade, né, instalada de mais de 100 milhões, né, capacidade de processamento de 100 milhões de toneladas de cana em 34 parques de bioenergia, tá? Eu conheço a FME basicamente a partir de 2013, foi o primeiro contato que eu tive com a ferramenta, né? Sou um pouco suspeito de falar da ferramenta, porque é uma ferramenta que ela é muito usual no nosso dia a dia, tá? O case que eu trago para vocês, ele está bem relacionado à questão de padronização, centralização e gestão de dados cartográficos, né? Por quê? Né? Um pouquinho da história, né? Historicamente, né, a constituição da raiz em Cosan foi a questão de aquisição de usinas, né, e tudo mais. E cada região, né, ela possuía, né, uma prática, né, de gestão de dados cartográficos, né? Então, cada escritório de topografia atende, né, um agrupamento de unidades, né, e essas unidades elas faziam a sua gestão regionalizada dos dados cartográficos, né? Até essa época, né, até ali 2016, os dados eles eram 100% em ambiente CAD, né? E aí, a gente tinha algumas perguntas, né? Como que a gente converte, né, o CAD para o GIS, né? Como que eu melhoro, né, a questão de ser mais rápido, né, ter mais eficiência operacional quando eu trabalho com dado cartográfico, né? Como que eu protejo, né, os nossos dados cartográficos, né? Foi aí, então, né, que a gente tinha esse desafio, né? Qual que era o desafio? Como que eu padronizo, né? Então, eu tenho regiões que produzem dados cartográficos, né, cada um à sua maneira, né? Então, um layout, por exemplo, de um mapa que era produzido numa unidade X, ele tinha algumas diferenças, né, em relação à unidade Y, né? Então a gente tinha esse novelo que a gente precisava, né, deixar ele arredondado, né? O outro desafio que a gente entendia à época, né? Como que eu centralizo esses dados, né? Num ambiente seguro, né? Que seja eficiente, né? Como que a gente gerencia, né? Como que a gente iria gerenciar esses dados, né? Uma vez que para a raiz, os dados cartográficos são informações extremamente sensíveis, né? E aí nós precisamos gerenciar, né, esse dado, garantir a segurança da informação, né? Então, o que nós fizemos, né? Então, assim, acho que a primeira, o start ali, o input era, eu preciso criar um padrão, né? Então, nós criamos um padrão, né, de como seria a interface desenho para GIS, né? Como que
que eu migro, né, do CAD para o GIS? Inserindo o formato shapefile nas nossas atividades, né? E para isso, o que nós estruturamos, né? Alguns padrões de desenho, padrões de tipo de arquivo, atributos, né? E aí, em meados ali de 16, né, nós fizemos a contratação de uma consultoria externa, né, que nos ajudou a automatizar algumas atividades ali dentro do FME, né? Então, falando um pouquinho dos atributos, né, e tipos de arquivo que nós trabalhamos, né, basicamente são 3 tipos de arquivos, né, são todos shapefile, né, mas assim, nós fazemos a gestão hoje, né, de pontos, né, o que seriam os pontos, né? Seriam a localização de estruturas que estão em torno das nossas áreas de cana, localização de um pátio de transbordamento, né? E aí, esse arquivo de pontos, ele possui uma tabela de atributos bem definida, né, padronizada, né? Linhas, né? O que nós fazemos com as linhas, né? Então, assim, imagine que nós temos os terraços nas áreas de cana, né? Terraços são dispositivos que são construídos no entorno dentro das áreas de cana que protegem o solo, né? Que são dispositivos de segurança para conduzir a água pluvial e outras, garantir a segurança, né? A proteção do nosso principal recurso ali, que é o solo, né? Em polígonos, né, nós assumimos que os polígonos que nós fazemos a gestão as áreas de cana, né, e os limites das áreas, né? Então nós temos os talhões, né, que cada arquivo de talhão ele possui uma estrutura também de arquivos, né? E o perímetro da área, né, que é o limite, né, da propriedade ali de atuação, né, que também possui alguns atributos específicos, né? Então, tudo isso em shapefile, né? E nós sempre fazemos a gestão desse cara em zip, que eu já vou explicar na sequência o porquê, tá? Como que isso foi resolvido, né? Então, uma vez que a gente padronizou os dados de entrada, né, nós fizemos o desenvolvimento de 2 fluxos principais ali, que é o que a gente chama, né? Foram desenvolvidos novamente, né, com essa consultoria, né, externa, né, que são, em linhas gerais, né, é um fluxo de download, né, e um fluxo de carga, né? E a centralização dos dados, né, ela é feita em banco de dados, né? Hoje aqui nós trabalhamos em Oracle, né? E toda a interface, né, tanto para carga quanto para download, é feito por e-mail, né? E aí nós temos também um controle de acesso, né? Então, existem usuários específicos, né, que possuem acesso a essas 2 funcionalidades, né? E isso garante a integridade e segurança da informação, né? Então, aqui só para exemplificar, né, nós temos a ida e a volta, né, a entrada e a saída, né? Esses 3 caras aqui são os caras que fazem a interação usuário, né, e FME Server, né? E no centro nós temos o FME Server, né? Então, só voltando aqui, né? Então a gente fez essa padronização, né? Então, só recapitulando, né? Nós padronizamos, centralizamos, né? E com a ajuda do FME, né, nós fazemos a gestão e toda a interface, né? Então, dando um exemplo ali, né? Eu preciso trabalhar, né, na fazenda 5000, eu preciso fazer alguma alteração no mapa, né, no arquivo digital que está lá no nosso banco de dados, né? Então, eu abro um CSV, né, coloco a codificação, né, insiro a codificação desta fazenda, né, que está lá armazenada no Oracle, né, anexo ao e-mail, né, e aí a gente tem um robozinho lá do FME fazendo a leitura dessa caixa de e-mail, que uma vez esse cara sendo lido, a gente já recebe, né, ele faz um select no banco de dados, né, e devolve para a gente o arquivo para que eu faça nosso trabalho desktop, né.
Então, acho que, sintetizando, né, como produto final, né, a gente tem esse fluxo de download, né, que ele tem como as principais características, né, o envio de arquivo, né, em CSV, né, então eu posso ter uma fazenda, duas ou três, né, X fazendas, né, que são as fazendas que eu preciso trabalhar no meu ambiente SIG, né, envio esse arquivo CSV para essa conta de e-mail, né, existe uma conta de e-mail dedicada, né, dentro do nosso serviço de e-mail, né, o FME, ele consulta, né, ele lê esse e-mail, né, entende o conteúdo do CSV, né, e ele faz o select, né, então ele faz a consulta dentro do nosso banco de dados, né, trazendo aquelas camadas, né, que eu comentei lá no início, né, que são os pontos, as linhas, os talhões daquelas fazendas específicas que estavam listadas no CSV, né. E feito isso, a gente recebe por e-mail, né, esse arquivo compactado em zip, né? Por que que ele vem em zip, né? Porque ele unifica todas as camadas, né? Acho que operacionalmente, para a organização do colaborador, do usuário final, ele fica mais prático ali para ele saber qual fazenda pertence àquele aglomerado de arquivos, né? Então, basicamente, o fluxo de download funciona dessa forma, tá? E aí, nós temos também o nosso fluxo de carga, né? Que, para que a gente cumprisse, né? Para que a gente garantisse que sempre todas as topografias, todas as pessoas que tenham interação com esse sistema, né? Ele precisa ter um padrão, né? Hoje o nosso software GIS aqui, carro-chefe, é o Quantum GIS, né? E dentro do Quantum GIS, nós temos vários pacotes, né, que foram desenvolvimentos internos, né, que preparam o arquivo exatamente no padrão que a gente precisa, né, para que eu mande para o FME Server, né, e ele faça todas as validações, né. Então, como um exemplo um pouquinho mais prático, né, eu solicitei um arquivo, né, pelo CSV, eu recebi esse arquivo no meu e-mail, descompacto ele, trabalho ele no meu software de GIS, né, faço as alterações que eu preciso, né, reformei a área, por exemplo, né, então eu tenho um novo mapa, né, esse novo mapa, ele é passado, vamos chamar assim, pelas ferramentas que nós temos de validação, né, dentro do nosso software de GIS que nós usamos aqui, né? Compacto novamente esse arquivo com as camadas que eu tenho daquela fazenda, né? E, de novo, por e-mail, né, eu mando esse arquivo atualizado para o FME Server, né? Lá dentro do FME Server, né, dentro do fluxo de carga, né, esse é um fluxo bem robusto, tá? Que ele possui mais de 400 transformers, né? Porque nós fazemos várias validações, né? Desde validação de geometria até validação de atributos, né? Por exemplo, se o campo é para ser numérico, ele é validado numericamente. Tem que ser. Se ele não é validado, ele reporta um e-mail com erro para o usuário, né? Se eu tenho algum problema de sobreposição, ele retorna, né? Porque assim, no nosso banco de dados geográfico, não existe sobreposição de feições, né? Então, assim, a gente é bem crítico ali do ponto de vista de validação, né? E aí esse fluxo, né, de carga, uma das características dele é garantir que eu não tenha sobreposição de geometrias, né? Então, se o arquivo que eu estou subindo, ele possuir alguma intersecção com um vizinho, uma fazenda vizinho, ele vai me retornar um arquivo de erro falando que o arquivo que eu estou enviando como carga, ele está tendo uma sobreposição, né, com esse arquivo aqui. Ele me devolve o shapefile da sobreposição para que eu faça a correção, né, a verificação se onde está o problema, né, onde eu preciso identificar onde é o problema, para que depois sim
essa carga validada, ele faça a gravação no Oracle, né, e que me devolva, né, como usuário, né, um mapa, né, em PDF, já com a chancela de que ele está aprovado, né? Então, quando eu recebo esse arquivo me dizendo que o mapa está aprovado, eu tenho certeza que ele está gravado, né? E que ele não possui nenhum erro, nenhuma inconsistência, né? Ele não possua nenhuma divergência, né? Em relação na nossa base cartográfica, né? E aqui nós temos vários benefícios, né? Então, tudo isso, né, é para a gente garantir a segurança e integridade dos dados cartográficos, né? Por exemplo, aqui na Raizen, nós sempre temos o mapa atualizado em tempo real, né? Então, um benefício que eu acabei nem anotando aqui, né, para trazer para vocês, mas assim, o nosso mapa, né, ele é atualizado sempre que existe uma alteração no campo, né? E aí, esse cara, ele está sempre gravado no nosso repositório, no nosso banco de dados Oracle, né? Então, a posição, né, a situação do mapa, né, ela é sempre atualizada em tempo real. Nós estamos aqui conversando agora, né, nesses minutinhos aqui, e com certeza está tendo manutenção no nosso banco de dados, né? E isso é em real time, né? A gente atualiza aqui, esse banco já está atualizado, né? E aí, garantindo que a segurança do dado, a integridade dos dados estão lá, né? Assim, aqui a gente sempre atualiza o mapa, né? O banco de dados geográfico, para depois atualizar o RPA, né? Que é o sistema de controle agrícola, né? Então, via de regra, a gente atualiza o mapa e posteriormente, né, na sequência, né, nós atualizamos o nosso RPA, né? Porque o mapa, ele está sempre refletindo a situação atual no campo, né? E feito tudo isso, né, isso aqui a gente pode derivar vários produtos, né? Um deles ali que acaba sendo bem importante, né, é a integração de sistemas, né? Então, sistemas que necessitam de posicionamento geográfico das nossas áreas de cana, né, conseguem consumir essa base via alguma integração, né? Então, assim, sistemas de multiplataformas, né, a gente consegue fazer todas as integrações, tá? Bom, pessoal, eu acho que era isso, né, que eu tinha para trazer, acho que bem sucintamente mesmo, né?